A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, por sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou trazer nesse vídeo aqui, eu vou dizer que é tirando couro pelo sovaco, mas não é um vídeo para a série Couro pelo Sovaco. Eu vou mostrar para vocês os verdadeiros idólatras da nova era. Ah, já vai falar em segundo altar? Não. Já vai falar em segunda missa? Não. Eu vou mostrar no pé da letra. Eu vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada, os vários Jesuses das seitas protestantes. Vou provar na Bíblia, apenas nesse capítulo aqui, ó. Nesse capítulo aqui, eu vou provar dentro das Sagradas Escrituras que cada seita protestante, que cada denominação protestante tem um Jesus diferente. Eu vou provar hoje dentro da Bíblia Sagrada. Foi São Paulo que refutou isso, na Bíblia Sagrada. Bem, nós estamos aqui, meus irmãos, no 2 Coríntios 11. No primeiro versículo, ele vai falar da integridade doutrinária, da santidade da Igreja de Cristo. Oxalá, olha o versículo 1, ó, aqui de vermelho acima da minha cabeça. Oxalá suportasses um pouco de loucura de minha parte. Ó sim, tolerai-me. Por quê? Porque não estavam querendo aceitar, eles não estavam querendo aceitar que os falsos profetas eram os verdadeiros idólatras. Que eles tinham que zelar pela integridade da doutrina. Veja o verso 2. Verso 2, aí de roxo. Eu vos consagro um caminho e amor santo. Não é os caminhos. Jesus não disse, eu sou os caminhos, as verdades e as vidas. Não. Jesus disse tudo no singular. Veja, eu vos consagro um caminho e amor santo. Esse consagro é que a igreja ela é consagrada. A igreja vem através da consagração. A igreja ela é consagrada e vem através do sacramento da consagração. Tudo na igreja é através da consagração. Consagração das ofertas do pão e do vinho. Consagração dos batizados, dos sacramentos. Né? O sacramento da ordem, que é uma consagração. Não é? Então, logo, tudo na igreja vem pela consagração. Já nas heresias, não. Então, Paulo está falando na integridade dessa igreja. Dessa igreja, corpo místico do Senhor. Dessa igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele pede esse zelo para depois denunciar as heresias. Veja aí, ó. Depois da vírgula, depois de amor santo. Porque vos desposei com único esposo. Veja aí. Porque, olha só. Outra vez. Porque vos desposei com único esposo. E vos apresentei a Cristo como virgem pura. Isso é a igreja. Isso é a igreja celibatária. Então essa igreja, aqui esse versículo, é o versículo da igreja celibatária, que é consagrada a Cristo. Prova esta que essa igreja é celibatária a Cristo, né? Nesse estudo de apologética, estamos começando, essas são as raízes da centralidade desse vídeo, que é mostrar os vários Jesuses das seitas protestantes. Vamos para Apocalipse 14. Veja aí, Apocalipse 14, verso 4. Então nós vimos no verso 3, aliás, verso 2, que a igreja ela é o quê? Celibatária, ela foi consagrada a Cristo. Quem é o esposo? A igreja é a esposa. Então o sacerdote, o padre, ele é casado com Cristo, o bispo, o Santo Padre, o Papa, casado com Cristo. Essa é a aliança, não é? Da esposa para com o esposo, que é Cristo. Vejam só, eles são celibatários porque eles são consagrados como virgem pura. Isso está fazendo referência
ao celibato, que é a igreja celibatária, a igreja escolhida de Roma. 1 Pedro 5,13, a igreja escolhida que está em Roma, Pedro no seu papado em Roma, de Roma ele escreve isso. A igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, que está em Roma, vos sauda. Então ela é a igreja celibatária. Pedro, depois que ficou viúvo, não casou. Seguiu o celibato como os outros apóstolos. Todos os outros apóstolos eram celibatários, como São Paulo era, como Jesus foi. Veja só, sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo foi celibatário. Versículo 4, aqui de rosa em cima, olha aí. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Uma tradução mais exata, esses são os que não tiveram relação sexual com mulheres. Pois são virgens. Pois são virgens. Pacata. Aqui está. Pois são virgens. O que foi que São Paulo disse? Eu vos consagrei a Cristo como virgem pura. Igreja celibatária. Olha aí. São eles que caminham, que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Então, meus irmãos, logo vocês estão vendo aqui que essa é a explicação daquilo que São Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios 11. Eu vos consagrei a Cristo como virgem pura. Que está a prova, são celibatários. Veja, os santos, apesar de não ser onipresente, onisciente, mas diz a Sagrada Escritura que é onde Cristo está, esses santos estão. E eles são celibatários. Está aqui. Olha o versículo 5. Ó. Em sua boca não se achou a mentira, pois são irrepreensíveis. Veja aí. Veja aí. Na boca de um padre que ensina a doutrina, na boca dos bispos, na boca do Santo Padre o Papa, não se achou a mentira. Porque é da boca do sacerdote que sai a verdade, diz Malaquias. É da boca do sacerdote que se guarda a verdadeira doutrina, que se guarda a verdade. Então Jesus diz, quem vos ouve é a mim que ouve, dando toda a autoridade de ensinar, de doutrinar o magistério dessa igreja. A igreja é infalível, não a Bíblia, como dizem as heresias atuais. Está aqui provado. Né? Vamos voltar para Coríntios. Então você está vendo aí, ó, versículo 2, outra vez. Eu vos consagro um caminho e amor santo. São Paulo também diz na carta à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 7. Vós que estáis em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos no Senhor. Versículo 7. Capítulo 1 da carta aos Romanos, versículo 7. Vós, queridos que estáis em Roma, santos no Senhor, queridos. Olha aí. Então veja. Eu vos consagro um caminho e amor santo, porque vos desposei com um único esposo e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Olha aí, meus irmãos. Como virgem pura. Aqui no verso 1 e 2, São Paulo está falando da integridade dessa doutrina. E agora o couro vai sair pelo sovaco. Meus irmãos, olha isso aí. Agora sim, São Paulo vai denunciar as heresias, que são mais heresias hoje do que na época de São Paulo. Nós vivemos, meus irmãos, o tempo da apostasia. Nós estamos em meio à grande apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé verdadeira, da fé católica. Versículo 3. Eu vou provar para vocês que o ensinamento de pastores protestantes, apóstolos e missionários é o mesmo ensinamento, é a mesma doutrina que estava na boca da serpente para com Eva. Quem diz isso não sou eu não, quem diz isso é São Paulo. Olha aí.
Vamos lá, versículo 3. Mas temo que, São Paulo? Como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Opa, agora vem algo pesado. Meus irmãos, agora São Paulo vai tirar o couro pelo sovaco. Algo pesadíssimo, zelo da doutrina, da integridade, da sã doutrina da igreja fundada por Cristo, católica. Olha aí. Mas temo que, como a serpente enganou Eva, Gênesis 3, ele está fazendo com referência a Gênesis 3, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vírgula. O que é que vai fazer com a serpente enganou Eva? Vamos lá. Assim se corrompam os vossos pensamentos e se aparte da sinceridade para com Cristo. O que foi que o diabo fez com Eva? Fez com que Eva saísse da doutrina, fez com que Eva abandonasse as regras santas do Senhor. Ela foi enganada e ela seguiu a doutrina de Satanás. Ela seguiu o ensinamento de Satanás em vez do Senhor. Então, o ensinamento do Senhor, quando ele envia a sua igreja, quando ele funda e envia, quem vos ouve a mim ouve. Agora, Satanás quer levar essas pessoas que crê na coluna e sustentáculo da verdade que é a igreja, a crer noutra fé. Como o diabo levou Eva a ter outra fé, a ter outro olhar. É assim que fazem os que são usados por Satanás para tirar os católicos da igreja católica. Quer ver? Agora vem. De que maneira eles enganam? De que maneira eles enganam? Verso 4. Aqui está, meus irmãos, vários Jesuses das seitas protestantes. Veja aí. Porque quando aparecer alguém... Peraí. O diabo apareceu para Eva. Gênesis 3. O diabo apareceu para Eva para corromper a doutrina que estava no coração de Eva. Os preceitos que estavam no coração de Eva. Do mesmo jeito aqui, ó. Quando aparecer alguém pregando outro Jesus. Peraí. O diabo apareceu para Eva dizendo que eles seriam como os deuses. Seriam pessoas sábias. Pessoas que iriam conhecer a verdade. Do mesmo jeito, quando chega um protestante na sua porta. Oh, não, você é católico. É porque você ainda não conheceu a verdade. A verdade vos libertará. É a mesma lábia adocicada, é São Paulo que está dizendo, não são palavras minhas, é as mesmas palavras adocicadas para te enganar e te gabelar, adocicadas para te levar para as seitas de Satanás. Quando Jesus fundou sua igreja, ele colocou uma promessa, que os infernos não podem destruir essa promessa. Qual, irmão Fábio? As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. As portas do inferno não podem destruí-la. Então, se o inferno não pode destruí-la, o inferno resolveu criar outras semelhantes para enganar. Assim como o diabo enganou Eva. Veja aí. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, aí está. Outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado. Diferente do Jesus da Igreja Católica. Qual é o Jesus da Igreja Católica? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Paulo prega isso em que? 1 Coríntios 10, do versículo 16 ao versículo 21. 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 30. Os apóstolos não pregaram a Eucaristia. Foi uma banalização de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Não. Atos 2, verso 42. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Quem? Os cristãos. O povo na doutrina dos apóstolos. Nas reuniões em comum. Nas orações da igreja. Comunhão com a igreja. Isso é comunhão com a igreja. E na celebração do pão, na Eucaristia. Não tem essa. Então esse é o Jesus pregado há 2000 anos pela igreja. Mas acontece que aparecer alguém anunciando um Jesus diferente. Aí está os vários Jesuses diferentes. Veja aí, veja a parte A, começando de novo, olha só. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus,
Veja, bem aqui acima do meu dedo, lá em cima, lá. Primeira linha lá. Outro Jesus. Vírgula. Outro Jesus. Meus irmãos, você olha para a igreja Assembleia de Zeus, eles apresentam um Jesus do jeito deles, que não é o Jesus da igreja fundada por Cristo. Porque lá é símbolo e representação. Na igreja fundada por Cristo é como Jesus ensinou: quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Lá não. Lá é símbolo e representação, né? Coca-Cola com bolacha. Não vale de nada. Não vale de nada. Vejam, outro Jesus diferente. Você olha para aquele falso apóstolo que eu e você conhecemos, que pega o dinheiro do povo para comprar canais de televisão, fazendas e jatos, e ele já apresenta o seu Jesus, aí diz: o meu Jesus aqui é assim. E o Jesus verdadeiro só está aqui. Aí o que é que ele apresenta? Um Jesus restaurador, um Jesus que vai encher as contas dos teus bancos, a tua conta no banco, um Jesus que você está quebrado, ele vai te enricar, um Jesus que vai jogar ouro sobre você, que vai te dar banhos de ouro, que vai te dar Ferraris, que vai te dar mansões, que vai te tirar da miséria e vai te levar, quando você passa uma toalha, ser uma benção na porta do banco, o banco vai ser teu com tudo que tem dentro. Veja o tipo de Jesus que é apresentado por esse homem denominado apóstolo. Eu estou falando para você porque eu fui de mais de 10 seitas protestantes procurando Jesus e só encontrei a mentira. Jesus não estava lá, como de fato não está. Então você vê que ali na Assembleia apresenta um Jesus para o povo de um jeito, que ali no apóstata do Valdemiro apresenta outro Jesus diferente. Lá no Edir Macunha apresenta outro Jesus diferente. Lá na Quadrangular apresenta outro Jesus diferente. E assim você vê os vários Jesuses. Olha o que São Paulo está dizendo aqui, os vários Jesuses apresentados por essas seitas. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus, é ou não é o Jesus protestante? Quem foi que veio primeiro? Jesus católico, que fundou a própria Igreja Católica, ou Jesus dos protestantes com 1500 anos de atraso? Qual é o Jesus falso? O que apareceu com 1500 anos de atraso, porque deve do mínimo ter aparecido para Lutero. Hã? Então logo você está vendo, meu irmão, minha irmã, abra seus olhos, saia dessas seitas diabólicas. Não estou aqui brincando, não, de aparecer nem ganhar like e visualização, não. Estou falando aqui a integridade da doutrina do versículo 1 ao versículo 2 que fala São Paulo. Do mesmo jeito aqui, no versículo 3 você viu que o diabo apresentou a Eva uma doutrina diferente, um pensamento diferente. Do mesmo jeito é quando aparece uma doutrina diferente da igreja da igreja fundada por Cristo. Meus irmãos, aqui estão os vários Jesuses protestantes. O Jesus protestante da teologia da prosperidade, o Jesus do outro protestante da salvação, estamos no tempo da salvação e não mais da cura, do outro que apresenta um Jesus que só expulsa as enfermidades e os demônios através de dízimos e ofertas. Já tem outro que não aceita os dízimos e as ofertas, mas apresenta um Jesus de excursão de Bíblia. E como eu e você sabemos dessas mais de 50 bilhões de doutrinas falsas protestantes que nascem todos os dias, cada uma com um pensamento diferente. Veja, para você ter uma ideia, o Jesus da A é contra o Jesus da B. Porque se você olhar o Jesus da Universal do Reino de Zeus, é contrário ao Jesus da plenitude do tempo do trono de Zeus, do Agenotruque. Veja, o Jesus apresentado pelo Agenotruque é completamente diferente do Jesus apresentado pelo Edir Macunha.
eles convergem, eles advergem um contra o outro. Cada aquele que está com o Jesus correto, com o Jesus certo. E aí é onde está o erro. Então São Paulo está denunciando isso. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, então quer dizer que há muitos Jesuses. Quer dizer que há muitos Jesuses fora da igreja de Cristo. Veja, outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado. Meu Deus, faz 2000 anos que a igreja católica prega a mesma coisa. Ensina a mesma coisa. Não mudou uma vírgula. Não mudou um acento. Mas os filhos de Satanás, cujo Jesus não entra em igrejas fundadas por homens, que é apenas figura da verdadeira. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Jesus não entra em igrejas fundadas por homens. Meus irmãos, eu vou dar um pause porque o trator vai passando. Muito bem, o trator continua ali porque está arrancando uma cisterna de plástico. Mas eu acho que vai dar para vocês me escutar. O calor vai ser grande que eu fechei o vidro daqui e daqui, para o som ficar menos. Muito bem. Então, meus irmãos, o diabo, ele sabe que ele não pode atingir nem destruir a doutrina, não pode corromper. Mesmo que tenha levantado dentro da igreja vários hereges, como Pelágio e outros, não é? E o anticristo que sairá, apostatará da fé, porque João disse ele sair dos nossos porque não é dos nossos, como Lutero foi. Lutero foi quem deu asas ao anticristo, o primeiro anticristo, não é? Religioso, com essa característica aí de apresentar o Jesus diferente, foi Lutero. Lutero, aqui está os idólatras. Quem são os idólatras? Os protestantes, porque apresentam um Jesus diferente. Igreja A apresenta um Jesus diferente da igreja de Cristo. Da igreja B já apresenta outro Jesus. Da C e assim vai. Qual é as doutrinas protestantes, meus irmãos? Que estão em concordância uma com a outra? Nenhuma. Quando eu fui para a seita da Assembleia de Zeus, lá disseram, você tem que ser batizado aqui, porque nós não aceitamos o batismo de outras denominações protestantes. Eu falei, meu Deus, são vários batismos. Então são vários batismos, da qual Efésios 4:3 diz que só há um só batismo, uma só igreja, um só Senhor e uma só fé. Porque esse monte de fé, porque tantas fé, e cada fé apresentando um Cristo diferente. É isso que eu e você e que Paulo está denunciando. São vários Jesuses diferentes daquele que a igreja de Cristo, fundada por Cristo, prega. Olha só, depois que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido. Veja aí, receber outro espírito. Então nós estamos vendo que eles apresentam uma trindade. As falsas doutrinas só têm uma crença, só acredita para elas, farsamente, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas é uma farsa. Eles creem na doutrina diabólica que se disfarça na doutrina santa, na Trindade Santa. Eles creem e trabalham para a Trindade diabólica que se disfarça na Trindade Santa, se disfarça na Trindade Santa. Então eles estão a serviço da apostasia. Todos os protestantes trabalham para a manifestação do anticristo e não sabem disso. E fica falando mal da igreja de Jesus Cristo. Que o Papa é anticristo. Pensamentos errôneos diabólicos. Veja aí, ó. Paulo está dizendo que eles apresentam outro Jesus. Que eles apresentam outro Espírito Santo diferente, como se fosse o Espírito Santo, mas não é. Veja que Espírito está em minúsculo, olha aí. Ou se trata de receber outro Espírito diferente. Veja que está em maiúsculo. Daquele diferente do que haveis recebido, que nós recebemos no batismo. Ou outro evangelho, olha, outro evangelho diverso do que haveis abraçado. E de boa mente
o aceitais, como Eva aceitou a doutrina de Satanás de boa mente. O diabo não colocou uma arma no ouvido dela. Não. De boa mente, Eva aceitou a doutrina do diabo. Então aqui nós estamos vendo, meus irmãos, que essas falsas doutrinas que apresentam vários Jesuses diferentes, um espírito diferente, porque a igreja X, é pentecostal. Igreja X. Não, isso não é o Espírito Santo que está ali, não. Não é daquele jeito, não. Veja. As divergências. Veja como o diabo faz. O diabo não pode, porque ele não é um corpo, ele não é Cristo, ele não pode sustentar todas as suas seitas numa só doutrina. Como a Igreja Católica no mundo inteiro, reconhecendo o Papa de Roma, da qual Pedro foi o primeiro, e os seus sucessores, ela é única. Creio na Igreja Católica una, santa e apostólica, porque veio de quem? Dos apóstolos. Então aqui Paulo está falando que há outros Jesuses, há outros espíritos que não é o Espírito Santo, mas que se passa pelo Espírito Santo, que se passa por Jesus não sendo Jesus. Por isso que eu e você sabemos que esses que apresentam esses vários Jesuses diferentes, esses vários espíritos diferentes, eles vão prestar conta no dia do juízo a Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 21. E o que é que está em Mateus capítulo 7, versículo 21? Muitos vão me dizer naquele dia. São muitos, não são poucos. Senhor, Senhor. Veja, Jesus está dizendo que são muitos. Quer dizer que são muitas seitas. Que são muitas seitas. Nossa, meus irmãos, aqui hoje que tá para gravar um vídeo. Tive que pausar o vídeo, né? Que chegou uma pessoa aqui, a minha tia tá chegando aqui, como a minha esposa não tá, eu tive que pausar. Aí, irmão, você não vai saber nem o que você estava falando. Pois é, desse jeito. Vou saber nem do que eu estava falando. Porque, 5 minutos depois estou retornando ao vídeo. Bem, não sei o que eu estava falando, mas veja só. Então, me lembrei do que eu estava falando. Então, eu estava falando de Mateus 7, de 21 a 23. E são esses que estão lá dizendo para Jesus. Veja, Jesus disse, são muitos me dirão naquele dia. Muitos, não são poucos. Todas as seitas, meus irmãos. Todas as seitas, toda fé que não é fé da igreja fundada por Cristo vai dizer naquele dia. Olha eles apresentando aí, pregando na tua porta, pregando na tua casa, onde quer que seja. E vão dizer no versículo 22 de Mateus 7. Expulsamos demônios em teu nome, pregamos em teu nome, curemos em teu nome. A chamada sola escritura e sola Cristo. E o que é que Jesus vai dizer no 23 de Mateus 7? Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. São esses aí. Esses que estão enganando. Estão fazendo a lavagem cerebral como o diabo fez com Eva. Sim. Vocês recebem de boa mente. Versículo 5. Mas penso que em nada tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos. Olha o que São Paulo disse em Gálatas 1, 8. Gálatas 1, 7. De fato, não há dois evangelhos. Veja, aqui está até entre parênteses aí de rosa em cima. Não, de fato, não há dois evangelhos. Mas você vê, na Batista apresenta um evangelho. Na Assembleia apresenta outro evangelho. Nas várias assembleias. O evangelho da Assembleia de Zeus, Ministério Belém, diz que você não pode rapar o sovaco. As mulheres podem rapar o sovaco.
raspar o sovaco, as pernas, cortar o cabelo. Já na assembleia, as outras várias assembleias, você pode cortar o cabelo, pode raspar as pernas, isso e aquilo, no caso das mulheres. Já no quadrangular, é isso. Já na Assembleia de Zeus diz, você não pode comer sangue nem carne sufocada. Já na outra diz, eu posso comer até sapo e urubu. Meus irmãos, isso é uma diversidade. Esse evangelho está entre parênteses, porque aqui refere-se o quê? Ao evangelho doutrinário. De fato, não há dois evangelhos. Na época do apóstolo Paulo, eram os que se diziam superiores aos apóstolos, se igualavam aos apóstolos, as seitas judaizantes da época paulina. Há apenas pessoas que semeiam a confusão. São pessoas que são emissárias, servas do diabo. Entre vós, sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos, que não pouparão rebanho. Atos 20, versículo 29. Olha o 8. Presta atenção. De azul. Mas ainda que alguém, um de nós, nós quem? Um dos apóstolos saísse da igreja fundada por Cristo para fundar outra, ou apresentar um Cristo diferente da doutrina da igreja, até mesmo um anjo baixado do céu, como afirma a seita dos santos dos últimos dias, que um anjo baixou do céu e mandou o fundador fundar essa seita, né? Veja, mesmo se um anjo baixasse do céu e vos anunciasse outro evangelho do que vos temos anunciado, seja ele o quê? Que ele seja anátema, o mesmo que excomungado. Meus irmãos, todas as seitas que apresentam um Jesus diferente, que apresentam um Espírito diferente, que apresentam um Deus diferente, um Evangelho diferente, uma doutrina diferente, dada de Cristo, seja ela o quê? Excomungada. E por que as pessoas, elas sem conhecimento, elas vão para as seitas, meus irmãos? Vai para essas seitas de demônios, são seitas de demônios, de falsos apóstolos, hipócritas, marcados com o ferreto da infâmia, já estão condenados. A não ser que se arrependam e se convertam, como eu, minha esposa e tantos outros, à verdadeira igreja de Cristo. Olha o versículo 9. Eles já estavam atormentando os Gálatas. Repito aqui o que acabamos de dizer. Peraí, quem está dizendo não só é Paulo? Por que ele está dizendo acabamos de dizer no plural? Esse acabamos, o que acabamos de dizer, então não só foi Paulo, foi vários católicos que abriram os olhos da Galácia. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Pacata! Mas quando vem alguém pregando um Jesus diferente, outro Espírito diferente, uma doutrina diferente, um Evangelho diferente, vocês aceitam de boa mente. Não é isso que tem feito os católicos? Quem é que está no protestantismo? A maioria foram católicos. Afinal, o pai das heresias era um ex-católico. Lutero. Apostatou da fé. Não existe perdão para o apóstata da fé. Hebreus 10, versículo 25. Não abandonemos a nossa igreja como é costume de alguns. Não abandonem a igreja verdadeira de Cristo. Versículo 26. Porque depois de conhecer a verdade, abandonar, já não existe expiação para perdoar esse pecado. Aí já não existe, meus irmãos, como perdoar esse pecado. Não há mais perdão. Porque está calcando os pés ao Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança e ultrajando o Espírito Santo a toda a graça. Jesus disse, não existe perdão para o blasfemador, para aquele que vai contra o Espírito Santo. Isso tem um nome, apostasia. Isso está no versículo 29 do capítulo 10 de Hebreus. Paulo vai dizer aqui tudo, meus irmãos. Repito o que acabamos de dizer, a igreja ensinou e continua ensinando isso. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, da doutrina da igreja fundada por Cristo, quem vos ouve, a mim ouve.
Guardar as tradições que não recebeste, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, e capítulo 3, verso 6. Seja eles como gado. Sabe o que é que São João diz? Não receba se alguém vem em tua casa com uma doutrina diferente da igreja fundada por Cristo, nem saudeis, para que não tenhais, né, cumplicidade nas suas más obras. Mas eles passam nas casas. Olha só. 2 Timóteo 3, 5. Aqui em cima, no branco, verso 4, já diz, ó: traidores, insolentes, cegos de orgulho, inimigos, amigos dos prazeres e não de Deus. Porque só quer o que? Um Jesus carnal, de bens materiais, é um Jesus desse mundo. Nunca vi uma seita protestante ensinar um Jesus espiritual, como a Igreja Católica ensina. O Jesus que a Igreja Católica ensina não é deste mundo, como ele disse na oração sacerdotal de João 17, Pai, eu não sou deste mundo, como eles não são deste mundo, estão no mundo, mas não são deste mundo. Olha o que eles fazem nas casas, ó. Versículo 5, aqui de roxo em cima. Um pouco escuro, mas dá para vocês verem. Ostentarão a aparência de piedade. No original tá: ostentarão a aparência de religiosidade. Na própria Bíblia protestante, linguagem de hoje, está isso. Veja. Pelo menos está correto. Pelo menos o versículo da Bíblia protestante, da linguagem de hoje. Ostentarão a aparência de religiosidade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente se afasta. Que tá, afasta-te. Versículo 6. Ah, meus irmãos, ele chega nas casas. Ah, a paz do Senhor, irmão, é um amor, aleluia, glória ao Senhor. O Senhor agora está entrando, irmão, na sua vida. Olha o que diz aqui o Êxodo 20, versículo 4, rape fora essas imagens de escultura. Olha o que diz aqui Levítico: quebre as imagens dos ídolos. E agora você passe para nossa seita, para nossa religião, te afogar no assunto que você é pagão, que diz aqui que tem que crer, é um amor, não sei o que, e aquele labacel. E aí a lavagem cerebral vai acontecendo. Ostentarão a aparência de religiosidade, engravatados, paletó, metade de uma Bíblia castada debaixo do braço e adulterada, para mentir nas casas. Irmão, Pai Senhor, o que é que disse Paulo? São os falsos irmãos, cães vorazes. Presta atenção. Versículo 6. E deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente. Jeitosamente. Ah, aleluia, glória ao Senhor. Oh, ambababassora bacambabambá. Irmão, Jesus está dizendo que Ele quer hoje que o seu nome seja escrito no livro da vida. Venha conosco para a seita, uma seita fundada por homem, que não morreu na cruz, que não foi crucificado nem ressuscitou no último dia. Nenhum fundador protestante voltou. Deles fazem parte os que se ensinou jeitosamente pelas casas. Pelas casas. Enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados. Irmãzinha, Jesus está te chamando. Depois a mulher enfeitiçada pelos falsos profetas, ao que acontece? Vai enfeitiçar o marido. Meus irmãos, eu conheço. É desse jeito. Quem é que mais cai na lábia dos falsos profetas protestantes? As mulheres. Quem foi que caiu no Gênesis 3? A mulher. O diabo foi conquistar a mulher. E a mulher conquistou o marido. É desse jeito, meus irmãos. Por isso Paulo está dizendo em 2 Coríntios, você está vendo comigo nesse vídeo, capítulo 11, versículo 3, como a serpente enganou Eva, vão chegar na tua porta alguém anunciando um Cristo diferente, um Espírito diferente, um Evangelho diferente, e tu aceita, como Eva aceitou a doutrina do diabo. Eles estão nada mais, nada menos fazendo a mesma coisa, que te enganando, como o diabo fez com Eva. E você aceita. E você deixa que a lavagem cerebral, né, aconteça na sua cabeça. Se você não se converter da apostasia, você já está no número daqueles que Jesus disse: retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Porque ali está a doutrina protestante. Ali estão as doutrinas protestantes. Dos vários Jesuses
protestante. Eu fui em mais de 10 seitas. Em cada seita que eu ia era um Jesus diferente. E eu falava assim, meu Deus, isso não é o Jesus da Sagrada Escritura. E eu dizia, eu vou fundar a minha seita, a minha denominação com o Jesus da Sagrada Escritura, porque eu não encontrei. Era mais uma seita, era mais uma filha de Lúcifer. Mas Jesus Eucarístico me resgatou quando eu buscava a doutrina da Eucaristia do pão vivo na Bíblia. As mulherzinhas carregadas de pecados. Mulheres cheias de pecados. Por que mulherzinhas cheias de pecados? Porque eu conheço muitas mulheres que eram casadas na Igreja Católica, não são poucas. Muitas, não são poucas. Que acabaram se divorciando e elas arrumaram um segundo homem, como a doutrina da igreja não aceita, porque o casamento é indissolúvel, foram para as seitas. Aqui está, ó. Olha aí. Mulherzinhas, ali, segunda linha de baixo lá. Mulherzinhas carregadas de pecados, de adultério. Atormentadas por toda espécie de paixões. Elas foram para o protestantismo. Hoje conheço delas que são pastoras, que se preconizaram pastoras, que fundaram, abriram suas seitas ao seu bel prazer. É um Jesus carnal. É um Jesus desse mundo. Não são poucas essas mulheres. E depois as mulheres acabaram levando os seus segundos maridos também para essas seitas. As seitas, o plano maquiavélico e diabólico da astúcia da serpente é enganar primeiro as mulheres. Porque enganando as mulheres enganam os maridos. Como Eva foi enganada pela serpente e enganou Adão. E Adão condenou toda a humanidade com o pecado dele. É assim que acontece. E aí, quando a mulher convence, a mulher recebe a fruta e come, e dá para seu esposo, contamina os seus filhos, como Adão condenou seus filhos e condena toda a família a essas seitas heréticas que já estão condenadas. Versículo 7. Sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo. Faz os seus cultos de dominicais. Vamos aprender Bíblia, vamos estudar Bíblia. E estuda Bíblia, estuda Bíblia, estuda Bíblia, estuda. Mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Porque se chegasse ao conhecimento da verdade, não existiria seitas protestantes hoje. Porque estavam todas elas na verdade, porque só existe uma verdade. 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Não diz que é a Bíblia coluna e sustentáculo da verdade, mas diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Nós falamos da infabilidade da igreja, que é, né, da infabilidade do Papa, mas para eles a única coisa infalível é a Bíblia. Mas vai dizer: nós pregamos em teu nome, sola escrituras em teu nome, Jesus. Mateus 7:22. Tirai-vos de mim, malditos. Vai escutar. Voltemos para Coríntios. Então, o que fazer? Veja aí, 2 Coríntios, mesmo texto que a gente começou, capítulo 11, versículo 12. Mas, diz o apóstolo São Paulo, mas o que faço? O que faço, continuarei a fazer. Veja, ele está refutando as heresias. É o que esse canal tem feito, tem anunciado a fé católica e mostrado pelas escrituras a falsidade das doutrinas protestantes, das falsas doutrinas filhas de Lutero, demoníacas. Olha aí. Mas o que faço? Continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo o pretexto. Meus irmãos, quantos católicos têm medo de defender a sua fé? Quando a gente fala aqui que só há salvação na Igreja Católica, que fora não há salvação, aí as pessoas vão: irmão, você não está pregando o amor. Como que agora falar a verdade é não ter amor? Não falar a verdade é ter amor. Veja Jesus diante dos falsos profetas fariseus, tanto em Mateus 23 como em Marcos 7. Aquilo é amor. Quem ama corrige, diz a Bíblia. Isso é uma correção.
Então ele diz, para cortar o mal pela raiz. Aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem. Gravatona. Aí tá do debaixo do braço. Só a salvação aqui. Ou aceita Jesus, ou não tem seu nome escrito no livro da vida, não vai ser salvo. Aqui você fica rico, o mendigo fica bilionário, o Zé da Bala se torna empresário. Oh, meus irmãos, cai em si por caridade. E se afirmarem iguais a nós. Meus irmãos, eu vi o apóstata do apóstolo Valdemir Santiago dizer que ele fez mais milagre do que todos os apóstolos juntos e do que Jesus Cristo. Eu era protestante da seita dele quando eu vi ele dizer isso aí. Talvez tenha no YouTube isso. O apóstata do Valdemir Santiago disse que ele já fez mais milagres do que os apóstolos de Jesus Cristo junto. O que é que São Paulo está dizendo aqui, ó, de amarelinha, a parte B, ó. Ó, veja só. Aqueles lá no canto, segunda linha, ó, abaixo do número 12 lá, ó. Aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem e se afirmarem iguais a nós, igual aos apóstolos. Ele disse, nós somos apóstolos mais verdadeiros do que aqueles que tiveram com Jesus. Eu vi o apóstata do Valdemir Santiago dizer isso. Nós já fizemos mais milagres, eu já fiz mais milagres do que todos os apóstolos juntos e do que até Jesus Cristo. Vendo? Afirmarem iguais a nós. Veja o que fazem os falsos apóstolos, os falsos profetas. Olha o que São Paulo diz deles. É milagres que até fogo do céu faz descer. Apocalipse capítulo 3, verso 11. A segunda fera, que é o falso profeta, diz que até fogo do céu faz descer. Maravilharam-se o povo, o mundo, não é? Com os milagres, e começaram a seguir as seitas que trabalham para o surgimento do império anticristo. Do anticristo, eles trabalham para o anticristo. Completando o número dos infiéis se manifestará desde Daniel. É a chamada apostasia. Olha o 13. Olha a cacetada que Paulo dá. Aqui de roxo em cima, olha. Olha, vamos lá. Esses tais são falsos apóstolos. Pacata. Como é que é? Esses tais são falsos apóstolos. Aí está. Então eles pregam Jesus diferente. Eles anunciam um espírito diferente, um evangelho diferente, uma doutrina diferente. Eles, falsos apóstolos, pastores, missionários, seja lá o que venha se denominar. Não tem sucessão apostólica. Dizem ser iguais aos apóstolos, até mais do que os apóstolos. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. Estão disfarçados em apóstolos de Cristo. Não são, meus irmãos. Não são apóstolos de Cristo. Não são. São falsos. Também no livro do Apocalipse, diz, pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e não são, os achastes mentirosos. Aí está. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são. Então veja, as provas estão aí. Apóstolo Valdemiro, apóstolo Agenotruc, apóstolo não sei quem. Hoje é cheio de apóstolo dos tempos finais. Mas não é nenhum desses. Sei que depois da minha partida surgirão lobos. Então esses apóstolos de hoje são lobos. Lobos em pele de cordeiro. Por que a Bíblia diz, cuidado dos lobos que vêm a voz em pele de cordeiro? Porque eles vêm, quem é o cordeiro? Cristo. Então eles vêm na pele de Cristo. Enfeitiçam uma cara de piedade, de religiosidade.
O Jesus quer te salvar, Jesus quer te colocar hoje no reino, você aceita Ele. E se aceitar Ele, é passar para essas seitas. Nada mais, nada menos do que passar para essas seitas. Veja, mas isso não é de espantar que isso aconteça, porque o diabo também é anjo de luz. Olha, versículo 14. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja, o próprio diabo se transfigura, porque Lúcifer, anjo de luz, luz e fé. Anjo de luz. Então parece ter luz nas heresias. Parece que Jesus está aparentemente lá, mas não está. São doutrinas diabólicas. É lobos travestidos de cordeiros. Travestidos de cordeiros. São lobos. Voz de dragão. Mas não é isso que o mundo quer? Fala conforme o mundo e o mundo aceita? 15. Parece bem normal que seus ministros, seus apóstolos, seus pastores, seus missionários, seja lá o que seja, seus ministros se desfaçam em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Mas que obra é essa, irmão Fábio? Aí está. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós pregamos em vosso nome, a sola Escritura, só em nome de Jesus, o sola Cristo. E não foi em vosso nome que expulsamos demônios só em nome de Jesus. E fizemos muitos milagres. Aí, os falsos apóstolos fez mais milagre do que Jesus e do que todos os apóstolos juntos. Aí. E o que vai receber de Jesus, esses falsos? 23. E, no entanto, Jesus dizendo, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. O que é que está dizendo em Coríntios? Operários maus. Aí está. Pácata, checkmate. E aqui encerro, mostrando para vocês os vários Jesuses apresentados por essas seitas. Cuidado que a idolatria da nova era não se apresenta em uma imagem de gesso, como eles falam para esconder a idolatria deles. Cuidado. São poucos os católicos que denunciam a idolatria protestante. Eu só conheço 3. Um sou eu nesse apostolado. Outro já se foi para Jesus, Paulo Leitão. E o outro é o Padre Luiz Toro, que conhece essa idolatria. São poucos católicos que conhecem a idolatria protestante. Os Jesuses diferentes, apresentados por cada seita protestante. Eu mostrei para você nesse vídeo. Abra do olho. Mostre esse vídeo para quem está acima do muro querendo ir para essas seitas. Compartilhe com eles. Abra do olho. Faça e seja usado pelo Espírito Santo para que os teus também não vá cair nas garras de Satanás nessas seitas. Deus abençoe vocês. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.